Pessoal, imenso prazer estar aqui hoje, ver vocês vindo para o evento, esperando falar sobre inovações educacionais. Deu muito trabalho fazer esse evento, é um evento que vem sido programado desde abril, maio, a gente trabalhando todo dia para que esse dia chegasse e a gente pudesse trabalhar a fundo todas as questões referentes à inovação educacional e tentar, assim, fazer a nossa parte pela mudança da educação, trazer a educação para o século XXI. Vou, então, começar uma palestra com vocês, vai ser uma breve palestra de 30 minutos, que eu vou tratar as principais inovações educacionais do Brasil, do mundo e de Brasília, distribuídas em 3 tópicos. Primeiro eu vou apresentar o que é o EdTech Meetup, depois eu vou falar um pouquinho das questões endêmicas da educação, o que está acontecendo, o que assola a educação, por que ela não está tão boa quanto ela poderia ser e como o EdTech Meetup pode te ajudar. Então vamos lá, primeira parte. O que é o EdTech Meetup, esse evento que acontece aqui hoje, que vocês estão presenciando? Não sei se vocês notaram, possivelmente sim, inclusive muitos já estão cansados de ouvir falar essa mesma ladainha, que o mundo está se transformando, e o mundo está se transformando radicalmente. A gente vê, por exemplo, Uber tomando conta, os aplicativos tomando conta, os setores sendo transformados de finanças, de comunicação, de transporte, etc. E é claro que isso está acontecendo com a educação também. Esse aqui é uma chargezinha que eu tentei reproduzir. É um fazendeiro com seu filho, ele olhando para a mata e dizendo: isso aqui, na minha época, era tudo mato. Então, a gente realmente teve um mundo transformado por todos esses aplicativos, Google, Facebook, PayPal, Netflix, iFood, Uber, Airbnb, Tinder, e a gente não se dá conta quando essas coisas vão acontecendo. Elas acontecem muito devagarinho. Quando a gente vê, elas já tomaram conta e a gente já está vivendo num mundo transformado. Então, de 10 anos para cá, o mundo é muito diferente e, claro, isso está acontecendo com a educação. Vocês vieram à 5ª edição do EdTech Meetup, que se chama Educação Bug do Milênio. Eu espero que vocês saibam, pelo menos superficialmente, do que se trata o termo EdTech. Depois de ter dito isso, quem não sabe o que é uma EdTech, levanta a mão. Algumas pessoas não sabem, algumas pessoas devem saber superficialmente o que é EdTech, eu vou explicar isso. ED vem de educação, Tech vem de tecnologia, é um acrônimo formado por essas 2 palavras. Então, igual tem as fintechs para o setor financeiro, as agtechs para o setor de agrícola, de agronomia, as lawtechs para o setor jurídico, as healthtechs para o setor de saúde, já falei das fintechs para o setor financeiro. Então, assim, tem as edtechs também que estão transformando a educação, são os aplicativos, os apps, as plataformas, os sistemas de gamificação que estão vindo para contribuir, fazer a parte deles pela mudança do segmento educacional. Essas são as edtechs. E aí, aqui é uma lista das edtechs, das maiores edtechs do mundo, entre as maiores, que mais pegaram funding, as que mais receberam investimento. E é interessante notar que entre essas 10 primeiras, 6 são chinesas, 3 americanas e 1 indiana. Isso aqui, para mim, é muito revelador, indica que a revolução da educação, a reinvenção da educação, está acontecendo antes no Oriente do que no Ocidente. Começou lá, não sei por que razão. Dizem que a arma secreta da China para o futuro são suas crianças por meio do ensino de inteligência artificial. Mas vá lá, vou explicar um pouco dessas edtechs para vocês entenderem o que elas estão fazendo que está mudando tanto assim a educação. Antes disso, só dizer que esse gráfico foi feito pela HolonIQ, que é uma das maiores consultorias de estratégia educacional do mundo. É um nome que vale a pena vocês anotarem, caso alguém tenha interesse em estudar isso, porque eles têm vários relatórios estratégicos sobre diretrizes, tendências, o que vem acontecendo no segmento educacional e no segmento das edtechs. Então, tem a Byju's. A Byju's é a maior edtech do mundo. Ela é a mais avaliada, ela vale 5,4 bilhões de dólares. A Byju's tem 33 milhões de alunos ativos, 2,2 milhões de alunos pagantes, alunos matriculados pagantes. E o que ela é? É uma plataforma que grava vídeos de 12 a 20 minutos, e aí os alunos assistem esses vídeos que cobrem todo o programa conteudístico do ensino básico da Índia, preparam eles para qualquer tipo de exame, na Índia e fora da Índia, inclusive alguns exames externos como o GMAT e o GRE. E isso é muito útil para as escolas, porque as escolas têm adotado o Byju's e feito a sala de aula invertida. Não sei se vocês estão familiarizados com essa metodologia ativa de educação. Em vez de você dar uma aula e passar um dever de casa, você primeiro treina, prepara o aluno, faz com que ele estude algumas coisas, assista alguns vídeos. Depois que ele chega preparado em sala de aula, não é mais uma tábula rasa, ele discute com os coleguinhas ou faz atividades práticas em sala de aula sobre aquilo que ele aprendeu. Então, tem sido muito útil, muito utilizado nas instituições de ensino. Além do Byju's, tem esse VIP Kid. O Byju's é indiano, esse aqui é chinês. O que eles fizeram? As crianças chinesas precisam aprender inglês. Eles foram nos Estados Unidos e no Canadá, recrutaram vários professores nativos na língua inglesa, e esses professores ensinam
para as crianças chinesas como que se fala inglês por meio de uma plataforma virtual. Então, o próprio chat deles, o video chat deles, é uma tecnologia própria da iniciativa. Eles têm 700 mil alunos e 60 mil professores na rede deles, e em 2017 eles inauguraram o serviço inverso. Eles vão ensinar agora chinês para as crianças ocidentais com professores chineses. Então, outra hashtag para ficar de olho. E uma que possivelmente é a mais conhecida de vocês, a Udacity. A Udacity é uma edtech americana. Ela identificou gargalos entre os profissionais, principalmente da área de programação e computação, que se formam e não se encaixam no mercado de trabalho. Eles chegavam lá, não sabiam de nada, tinham que aprender um monte de coisa. Então, eles foram nas grandes empresas de tecnologia, Google, Apple, Facebook, conversaram com os engenheiros dessas empresas e pediram para que eles mesmos organizassem cursos mão na massa para ensinar desde a pessoa que nunca ouviu falar de programação até o cara que está disputando uma vaga no Google e, portanto, precisa aprender técnicas avançadas de inteligência artificial, Big Data, etc. Então, essas são 3 das principais edtechs, deu para sentir mais ou menos como que elas têm transformado. E aí é muito interessante dizer também que o Thomas Frey é um dos principais futuristas do mundo. Ele disse em 2016, que a maior empresa da internet em 2030 vai ser uma edtech. Então, estou falando de uma empresa que talvez ainda não exista, ela vai ser maior do que a Apple, Facebook, Google e todas as outras em 2030. Talvez exista, talvez não. É possível que seja alguma empresa mais no estilo da Byju's, que ela tenha todo o conteúdo programático e ela, com inteligência artificial, faça trilhas personalizadas e oriente cada aluno que ele deve fazer, já entregando o conteúdo mais propenso para melhorar a evolução daquele aluno. Então, é muito interessante. O cenário de edtech está muito favorável. Quem quiser investir nesse cenário e quem quiser adotar novas tecnologias nas suas escolas, esse é o momento da gente prestar atenção nisso. E é muito interessante também, é importante dizer, que todos os setores, quando a gente olha para o setor financeiro, de comunicação, de transporte, eles evoluíram muito nos últimos tempos. A educação tem sido o último segmento da economia, o último setor educacional a chegar no século XXI, a chegar no terceiro milênio. Porque isso, eu acredito que é porque é um dos sistemas também, um dos setores mais complexos da economia, envolvendo uma série de atores. E aí, tendo esse contexto todo em vista, o hashtag Meetup Brasília surgiu para articular esse ecossistema aqui da capital, para incentivar, para fomentar as edtechs, fazer com que elas cresçam, floresçam e para facilitar com que as escolas se modernizem também. Tenham acesso às informações, o que é a tecnologia, qual tecnologia eu posso trazer para a minha sala de aula, o que eu posso fazer para me modernizar e para estar mais atento, afinado com o que é a educação do século XXI, a educação para jovens de DNA digital, os nativos digitais. Então, no hashtag Meetup, a gente organiza o censo, é um censo anual, todo ano a gente vai, sonda a cidade inteira para saber quem é que tem uma iniciativa educacional em Brasília. Não precisa ser de base tecnológica, basta ser uma iniciativa educacional sediada em Brasília e orientada para o futuro, porque a gente entende que não é só o tecnológico que faz a mudança para o século XXI. Atributos comportamentais, por exemplo, ou forma de enxergar o mundo, manuseio de tecnologia, embora não seja uma plataforma, seja só um curso de tecnologia, isso a gente já entende como sendo uma edtech. Fala um pouquinho do censo aqui, a gente mapeou 60 edtechs em Brasília, então é um número expressivo, existem 60 empresas tentando inovar no segmento educacional aqui na cidade. 80% delas surgiu a partir de 2015, e se vocês repararem, o meu laser não funciona. Mas, se vocês repararem, essa curva é ascendente. 2015 cresce, 16 cresce, 17, 19. Isso significa o quê? Que esse é o momento único na história do Distrito Federal que a gente está vendo florescer um ecossistema de edtechs. Não aconteceu antes, não vai acontecer depois, é agora que essas edtechs estão surgindo. E aí, uma edtech que surge em 2019, ela leva uns 4, 5 anos para maturar. Então, em 2020, 2021, 2022, portanto, agora que a gente vai começar a ver as primeiras edtechs causando algum impacto aqui no segmento, no setor em Brasília. Então, precisa ficar atento a esse movimento para não moscar, não perder o time. Aqui é o crescimento do faturamento delas, então dá para ver que de ano a ano, de 2016 para 2017 para 2018, elas estão ganhando cada vez mais dinheiro, ou seja, elas estão penetrando mais no mercado e gerando mais impacto, pagando mais impostos e gerando mais postos de trabalho. Existem quase 500 pessoas diretamente envolvidas nesse ecossistema, entre sócios e colaboradores. A maior parte está em grupos pequenos, de até 3 pessoas, mas a gente tem 8 edtechs na cidade com pelo menos 10 funcionários. Então, já tem 8 edtechs que são maiorzinhas, mais robustas, aí, fazendo seus trabalhos de inovação da educação. E esse aqui é o gráfico de acompanhamento dos edtechs. O hashtag Meetup vem feito esse trabalho desde 2017. A primeira vez que a gente mapeou, a gente encontrou 22 edtechs na cidade, metade estava em fase de ideação. Ideação é quando você tem um projeto, mas ele não está pronto para ser comercializado. Se alguém quiser comprar o projeto, não está pronto ainda, precisa acabar. Depois que ele está pronto, entra para a fase de mercado, de operação, que é a área roxinha,
E, por fim, a fase de tração, que é quando ele já está preparado, já está validado e preparado para expandir para 100, 200, 300 compradores, 300 escolas. E aí a gente teve um crescimento de quase 500% de edtechs em fase de tração, ou seja, elas não estão só crescendo em número, mas elas estão crescendo também em maturidade, aquilo que eu falei. É agora que a gente vai começar a notar as primeiras mudanças principais, os primeiros impactos das edtechs no mercado brasiliense. E aí, aqui fora, não sei se vocês já deram uma voltinha lá pela ala oeste, pela arena de exposição, a gente tem 26 edtechs, se eu não me engano, expondo as suas soluções inovadoras. Então, é o momento de vocês irem lá, dar uma circulada, conversar com os founders, perguntar o que eles fazem, entender que tipo de inovação que está surgindo aqui na cidade. Uma experiência que vale muito a pena ter, passear por lá e conhecer essas edtechs. Um pouquinho da história da EdTech Meetup, né? Ele surgiu em 2017, a gente fez o primeiro EdTech Meetup no susto, assim, a gente não imaginava que ele ia nascer um evento. A ideia era fazer um pequeno happy hour, quando a gente viu, já tinham 60 pessoas inscritas querendo ir nesse evento. Ele foi sediado no Sebrae Lab, a gente fez pequenininho e encontrou 10 EdTechs. Depois a gente fez um manifesto sobre o futuro da educação, foi o segundo EdTech Meetup, esse já foi um pouquinho maior, 120 pessoas. Numa época a gente tinha mapeado 22 EdTechs. Depois a gente fez o Sync, os últimos 365 dias, foi um evento de 60 pessoas, com 33 EdTechs mapeados. E, por fim, no ano passado, a gente fez um evento para 300 pessoas na Casa Thomas Jefferson, que foi a primeira vez que as EdTechs deram as caras para o mercado educacional. Então, possivelmente, nessa edição, vocês ainda não tinham ouvido falar da EdTech Meetup. Porque esse ano a gente resolveu dar um salto, a gente foi bem ousado, de 300 para 800 pessoas. Eu fiquei com muito medo, inclusive, de não dar esse número de inscritos, porque a maior parte de vocês deixa para se inscrever de última hora, né? Mas eu tive a ótima notícia de já ter batido os 900 inscritos no evento, então a gente tem uma ampla gama aí de pessoas que vão se familiarizar, pelo menos com o termo EdTech, e ficarem cientes das principais inovações que estão acontecendo agora na educação, quais são as principais tendências. Qual que é a ideia, qual que é o tema dessa edição? Cada edição tem um tema diferente, o tema dessa edição é Educação, o bug do milênio. Então, a história que a gente conta é que no final do século passado se falava muito desse bug, o bug do milênio, os sistemas vão travar, o que vai acontecer quando os dígitos 9 e 9 virarem 00? Será que os sistemas vão interpretar o ano de 2000 como deveria ser, ou será que eles vão interpretar o ano de 1900? Se eles interpretassem o ano de 1900, ia causar uma pane generalizada em todos os setores da economia. Tudo ia travar, parar. Comunicação, transporte, saúde, e por aí vai. O mundo ficaria preso no antigo milênio, tudo por conta de um bug. E aí a gente viveu o Réveillon de 2000, acho que a maior parte de vocês já estava viva a essa época, inclusive com consciência das coisas, e viu que nada aconteceu. Os sistemas souberam lidar muito bem com a chegada do novo milênio, mas a educação nem tanto. A educação passou despercebida. Quando estava todo mundo olhando para os sistemas, poucas pessoas se deram conta de que, na realidade, o que bugou mesmo na virada do século foi a educação. E a gente está em 2019, já se passaram 19 anos desde a virada desse milênio e muito pouco foi feito para trazer a educação para o século XXI. Então, a chamada do evento é, vamos resolver esse bug da educação, vamos ver o que está acontecendo de errado na educação e o que a gente pode fazer para resolver essas questões. Antes disso, então, antes de liberar vocês para o evento, abrir as outras palestras, vamos falar desse bug. O que está acontecendo? Então, acabou a primeira parte, das 3 partes que eu ia fazer. Eu expliquei para vocês o que é o EdTech Meetup, agora a gente vai falar das questões endêmicas da educação. O que está acontecendo? O que está assolando com a educação? Por que ela está bugada, né, por assim dizer, nesse termo que a gente colocou aqui no evento? As matérias ensinadas não são úteis, é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Não todas as matérias, mas boa parte das matérias que são ensinadas na escola não são úteis. Então, não sei, muitas pessoas falam, por exemplo, da disseminação da educação que aconteceu mais ou menos na época da Revolução Industrial. Que aí eles falam, os sistemas eram fabril, uma linha de produção, e aí por isso a gente faz várias salas de aula segmentadas com alunos de cada idade, faixa etária em uma sala de aula, e o professor faz a mesma atividade repetitiva em todo ano, né, para as mesmas crianças daquela mesma faixa etária, aí bate o sino, tem o Bedel Vigião, igualzinho lá numa fábrica, você entra numa forma e no final sai formado, aquela coisa toda. Mas também a disseminação da educação aconteceu no período da formação dos Estados modernos. Quando deixou-se o feudalismo para trás, que são os pequenos feudos, a descentralização, e um movimento burguês quis fundar os Estados Nacionais. O que é o Estado Nacional? Principalmente para proteger o mercado e para proteger as forças armadas, para proteger o próprio território. Então, eles precisavam convencer os cidadãos daqueles estados que estavam surgindo, emergentes, portanto, vulneráveis, a dar a vida pela pátria. Cidadãos deixaram de ser pessoas contratadas mercenárias e passaram a ser os próprios cidadãos nativos ali daquela região. E para criar esse espírito de nacionalidade, essa coisa quase irracional de eu dou minha vida pela pátria, que acontece na maior parte dos países, em quase todos os países, né, pessoas nacionalistas, precisou-se inventar tradições, e essas tradições foram inventadas nas matérias que se ensinavam nas escolas. Por exemplo, história.
A história compartilhada do nosso povo, geografia, os nossos territórios que pertencem a gente, as nossas riquezas naturais, que não é de nenhum outro povo, é nosso. O idioma, a língua pátria, a língua materna, o nosso idioma, como a gente se comunica, que é diferente da comunicação do outro. Então, isso era ensinado para preparar as pessoas para a guerra. Por isso que eu coloquei, o conteúdo é para preparar para a guerra, a forma é preparar para a fábrica. Só que isso perdura até os dias de hoje. Até hoje a gente ensina história, geografia, química, física, biologia, sem avaliar o contexto atual, como que a dinâmica populacional, a dinâmica da civilização mudou desde então. Por exemplo, essas aqui são algumas matérias que são ensinadas obrigatoriamente no ensino básico do Brasil. Células procariontes e eucariontes, trovadorismo, fagocitose e pinocitose, equação de Torricelli, cálculo estequiométrico, histologia, reino dos frangos, intemperismo e atividade química dos metais. Será que isso realmente faz diferença na vida de um adulto que entra no mercado de trabalho? Um adulto que não seja especializado em nenhuma dessas áreas? Será que quando eu preparo um aluno dessa forma, eu estou preparando ele para o mercado de trabalho, para a vida, eu estou entregando um cidadão que está mais preparado para encarar os desafios da vida? Não seria muito mais útil, por exemplo, se a gente ensinasse às nossas crianças um pouquinho de psicologia, para elas desenvolverem empatia pelos outros, se autoconhecerem, um pouquinho de empreendedorismo, para elas se sentirem empoderadas de que elas podem dar iniciativa, criar as próprias iniciativas e fazer coisas acontecerem, o design, ergonomia, resolver problemas, criar soluções, a economia, para elas entenderem o sistema capitalista no qual elas estão inseridas, o próprio direito para o cidadão entender quais são os direitos que ele tem e os deveres que ele também tem dentro de um Estado, e programação, código, já que a tecnologia está dominando o mundo, é preciso entender também o que tem por trás dela. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que fizeram com egressos do MIT, Massachusetts Institute of Technology, que era o seguinte, eles perguntaram, por que está ensinando matemática avançada no ensino básico, se quando as pessoas chegam na faculdade, quase nenhum curso cobra isso? Tudo que a gente precisa saber é estatística, probabilidade e um pouquinho de aritmética, mas aí a gente estuda aquelas coisas absurdas, equação de terceiro grau, trigonometria, logaritmo, não sei o que mais. E aí ele pensou o seguinte, se algum grupo populacional usa matemática avançada, com certeza são os formados do MIT. Então eu vou lá nesses formados e perguntar, vocês usam matemática avançada no seu dia a dia? E para surpresa dele, uma minoria muito pequena disse, sim, eu uso, mas a maioria dos formados do MIT, seriam os engenheiros mais sofisticados, disseram que não. Na vida cotidiana deles, no dia a dia, eles só usam estatística, probabilidade e aritmética. Então, por que a gente está ensinando isso tão a fundo, né, tão pesado para as nossas crianças, se não é isso que vai determinar se eles vão ser bons cidadãos ou não? Isso está acontecendo no ensino superior também. Eu falei de algumas matérias do ensino básico, mas no ensino superior fizeram uma pesquisa, essa pesquisa é da McKinsey. Acreditam que os recém-formados estejam bem preparados para o mercado de trabalho. 72% dos educadores acreditam que eles estão formando pessoas para o mercado de trabalho. Quem educa, então, acha que está fazendo um bom trabalho. Mas 45% dos jovens saem inseguros da faculdade quando eles chegam no mercado de trabalho, eles acham que eles não estão preparados para isso. E 42% dos empregadores reclamam que os jovens saem mal preparados. 58%, né, reclamam que os jovens chegam mal preparados dentro das instituições deles. Então, é mais uma evidência de que o que está sendo ensinado talvez não seja a melhor curadoria de conteúdo. E aí a gente sabe também, por manchetes, que 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram inventadas. As pessoas estão chegando despreparadas para o mercado de trabalho que eles nem sabem qual vai ser. E aí, de qual é? Por que eu estou ensinando química, física, biologia, matemática, português, todas as outras matérias que eu ensino na escola e na faculdade, se eu nem sei quais são as matérias, quais são as profissões do futuro e o que vai ser demandado no futuro? Não seria muito mais útil, nesse cenário, a gente ensinar o que se chama hoje em dia de competências do século XXI? Competências que, se um indivíduo tiver, ele se dá bem em qualquer cenário da educação. Qualquer coisa que ele faça, ele vai conseguir dar um jeito de se virar, enfim, inclusive se destacar. Se ele tiver, por exemplo, competências cognitivas, que é o racional, aquele de aprender a conseguir resolver problemas. As competências interpessoais, que diz respeito à interação de um ser humano com o outro, empatia, colaboração, negociação, liderança. E as intrapessoais, que é o cidadão, ele com ele mesmo. Por exemplo, cidadania, integridade, profissionalismo, autodidatismo, perseverança, etc. Esse é meu ponto. Também, uma última pesquisa que eu queria apresentar para vocês, fizeram uma pesquisa para ver qual era a correlação de pessoas com maior nível educacional e o desempenho delas no trabalho. Eles pegaram dois grupos, eles fizeram 2 testes nas pessoas, nível educacional e teste de QI. São aqueles testes de inteligência. E eles viram que não tinha correlação nenhuma com o nível de formação. Então, se você é graduado, se você não é graduado, pós-doutorado, mestrado, doutor ou pós-doc, isso não vai interferir no seu desempenho no trabalho. Mas se você se dá bem nos testes de inteligência,
Se você sabe resolver problemas, se você sabe aprender, sabe pensar criticamente, isso interfere se você é um bom funcionário, um bom trabalhador ou não, um bom empresário, enfim, qualquer que seja a posição da pessoa. Então, isso, meu primeiro ponto é, será que as matérias que a gente está ensinando são as melhores matérias que se tem para ensinar dentro das instituições de ensino, básico, superior? E segundo ponto, segundo bug da educação, o que é ensinado não é retido. Então, esse aqui vocês também já devem estar familiarizados ou intuitivamente sabem que a aprendizagem hoje em dia ela é meio forçada. Então, a gente está impondo aos alunos o que eles precisam aprender, o que eles vão ouvir em determinadas circunstâncias, ali naquela ocasião. Ela é passiva, então a gente ainda tem aquele modelo educacional que é um professor no centro das atenções. O que está acontecendo aqui agora? Uma pessoa no centro das atenções explicando o conteúdo para todas as outras. Isso está acontecendo agora, mas depois eu quero que vocês passem no evento e vivam a experiência de conhecer as edtechs. Em alguns momentos, a passividade ela é importante também para transmitir algum tipo de conhecimento de informação. Mas só isso, nas escolas, nas salas de aulas, fica chato demais, entediante demais. Aí não dá. E sem vínculo emocional. Então, assim, as crianças estão aprendendo as coisas, mesmo sem saber porquê, sem ter despertado a curiosidade por aquilo, só porque falaram que elas têm que aprender. Então, decorar. Só faz sentido o que é sentido, a gente sabe. A gente só vai entender, assimilar alguma coisa se a gente estiver sentindo aquela coisa, se a gente tiver algum vínculo emocional com quem está ensinando aquela coisa, com a matéria daquela coisa, e por aí vai. Então, vamos lá. Células, procariões, eucariontes, trovadorismo, fagocitose, pinocitose, equação de Torricelli, cálculo estoquimetriado, histologia, renos eperias, atividade química. Quem lembra disso aqui? Quem saberia vir aqui na frente e dar uma aula disso aqui? Explicar para o pessoal o que é, por exemplo, como foi o reino dos francos. E, de novo, será que uma pessoa que sabe de tudo isso aqui, ela entrega muito mais para o mercado de trabalho, para a sociedade como um todo, do que uma pessoa que não sabe? Eu acho que não tem muita diferença. Então, esse é meu segundo ponto. O que a gente ensina não é retido. E o terceiro ponto são as formas avaliativas ultrapassadas. Então, isso aqui também é um problema muito sério. A forma como a gente avalia os nossos alunos. Antigamente, numa era sem conexão, fazia sentido a gente fazer essas coisas. Não pode fazer em duplo grupo. Cada aluno tem que estar ciente do que você sabe, do que você aprendeu, do que você estudou. Tem que fazer sozinho. Então, aqui já corta a colaboratividade, a colaboração, trabalho em equipe. Não pode consultar também. Então, como se o Google não fosse a melhor ferramenta de pesquisa de fatos, você não pode utilizar o Google, você tem que saber tudo decorado, é memorizado. A prova exige isso de você, muito mais do que, por exemplo, saber fazer uma pesquisa. O professor está vigiando, o professor está suspeitando do caráter das crianças, porque se ele sair dali, elas vão colar. Olha que coisa horrorosa, a gente já está... enfim, incentivando falcatruas ali no meio educacional. A mesma avaliação para todo mundo. Então, esse quadrinho, essa charge aqui é clássica, né? Você pega um macaco, um elefante, um pinguim, um peixe e pede para todo mundo subir na árvore. E isso vai ser avaliado. Então, é uma injustiça muito grande fazer isso com pessoas que têm perfis cognitivos tão diferentes. E a frequência a cada 2 meses. Então, não importa se eu fui um aluno bom durante 2 meses, vai ter uma época que eu vou ter que fazer uma prova e é aquela única prova que vai me avaliar. Avaliar toda a minha performance, se eu fui bem ou não. E aí, depois que você faz a prova e tira uma nota boa ou ruim, tem que levar isso e encarar os seus pais. Então, é muito sério. Tem uma outra manchete, né? 18 estudantes indianos suicidaram-se depois de terem chumbado nos exames. Mas as notas podem ter sido mal atribuídas. Chumbado é reprovado. Essa enquete, essa matéria é de Portugal. Então, assim, olha como está destruído, né? Como está cheio de problemas endêmicos a própria forma avaliativa que a gente usa para os nossos alunos. Será que isso realmente faz sentido no século XXI? Com tanta disposição de informação, com tanta conexão que todo mundo tem, com todo mundo fácil acesso à informação, tendo que trabalhar em equipes quando chega no mercado de trabalho, em dupla, colaborativamente, sendo constantemente monitorados pelos meios de comunicação, pelos meios online, será que realmente faz sentido de fazer isso com os alunos? Só que tem um problema, né? Tem o Enem. E tem o ENAGE. Então, esse doutor James Dee, um estudioso, inclusive, de games para a educação, fala é que a gente não pode aprender melhor até mudar os exames, porque os exames moldam os sistemas. Então, eu entendo que a gente tem uma trava burocrática aí, então não posso fazer tudo do jeito que eu quero, porque, no final das contas, os meus alunos que estão se formando no ensino médio vão ter que fazer o Enem. Então, assim, uma das forças que a gente tem que fazer agora é para mudar a regulamentação e tentar, não sei, pensar em formas alternativas de avaliar os alunos, de metrificar se eles estão indo bem ou não no seu desenvolvimento humano. E é claro, se muda a forma de aprender, e hoje em dia a gente aprende muito com mídias digitais de estudos,
muito consultando, muito por meio da hiperconexão e não somente dentro de uma sala de aula ouvindo o professor falar, a gente tem que mudar também a forma como a gente avalia os nossos alunos. Esse é o meu ponto. E uma das melhores formas de fazer isso é por meio dos videogames. Os videogames podem ser uma boa solução. Porque esses GIFs são engraçadinhos, né? São muito bons. Porque, por exemplo, ao contrário do que muita gente imagina, acho que videogame é uma coisa relaxante, né? Você senta para jogar um videogame, agora eu vou relaxar aqui enquanto jogo videogame. Não, cara, o videogame é muito difícil, ele é longo e ele é complexo. É uma coisa que você tem que ir lá, estar atento, prestando atenção, concentrado, compenetrado, para resolver os problemas que surgem. Você vai identificar fenômenos que você nunca viu antes, e vai ter que resolver esses fenômenos ali, você não sabe como. E aí você vai explorando o cenário até que você consiga fazer isso. E tem uma coisa muito inerente aos videogames também, que é o seguinte, tudo que você faz é avaliado, é monitorado. Então, a gente está coletando um quadro de Big Data muito grande dos nossos alunos para entender onde é que estão as falhas cognitivas, onde que estão as lacunas de aprendizagem, o que ele aprende melhor, mais rápido, quanto tempo ele se concentra, para a gente dosar o que é melhor para fazer para ele aprender. Métricas muito superior. Então, se a gente quiser realmente preparar as nossas crianças para o futuro, então aprender não precisa ser altamente engajante, aprender precisa ser viciante. No bom sentido. Vocês precisam adorar aprender. Igual o videogame é longo, difícil e complexo, a escola também é longa, difícil e complexa, mas dá para fazer ela ser divertida, ela ser legal e ela ser viciante. Então, esse é o meu terceiro ponto. E aí eu chego aqui no resumo. As matérias ensinadas não são úteis. Falei para vocês, defendi meu ponto de que a curadoria do que se ensina poderia ser muito melhor feita. O que é ensinado não é retido, então a gente está ensinando coisas inúteis que as pessoas esquecem e a gente ainda está avaliando esses alunos de uma forma quase desumana. Então, foi mal, mas o que o sistema atual está fazendo dentro de todo esse contexto? Esse é o bug do milênio, né? O bug que eu falei para vocês, muito do contexto desse bug, dos problemas endêmicos da educação, que a gente precisa começar a pensar criticamente. Não é só colocar um negocinho tecnológico, um iPad na mão das crianças que vai resolver o problema. A gente tem que pensar tudo que está atrás da educação, que tipo de cidadão a gente quer formar e quais são as melhores práticas para formar esse cidadão com as ferramentas das quais a gente dispõe. E tecnologia é uma dessas ferramentas. A educação evoluiu quase nada desde 1900 e a gente está no ano de 2019. Então, por fim, na terceira etapa da nossa apresentação, acabei de falar das questões endêmicas, vou fechar dizendo como que o EdTech Meetup, essa empresa fundada, respaldada por 60 EdTechs de Brasília, pode ajudar vocês. O EdTech Meetup ele veio para tentar amenizar ou solucionar, na medida do possível, esses problemas. Então, ele veio para impulsionar as EdTechs, mas ele veio também para respaldar, ajudar as instituições que querem se modernizar, por meio de consultorias, por meio dessas conexões e por meio dos produtos que eu vou apresentar para vocês. O nosso propósito é fazer com que a educação seja mais sincronizada com o jovem de DNA digital, o jovem nativo digital, não os adultos imigrantes digitais, que realmente tem DNA na veia, que 2 anos de idade já sabe mexer no iPod. Então, a gente tem 4 pilares, são 5 pilares do EdTech Meetup. Tem o censo, que a gente faz todo ano, e aí mostra quais são as inovações educacionais que estão acontecendo aqui em Brasília, um cardápio para as instituições de ensino se servirem e verem se tem alguma EdTech que pode solucionar um problema de vocês. Os mini-meetups, então todo mês tem encontro com os founders das EdTechs, principalmente para os founders, mas todos vocês estão convidados também, que são encontros que a gente discute futuro da educação, algum tema associado ao empreendedorismo, startup, as dores das startups, o que a gente passa como um todo. Então, a gente fomenta esse ecossistema aqui de Brasília. O terceiro são palestras nas escolas, então eu faço palestras para formação de professores, formação de gestores, palestras para alunos, feira de empreendedorismo, por exemplo, eu posso organizar hackathons, a gente consegue fazer tudo isso dentro de uma escola. Marketing educacional e consultoria em comunicação, caso vocês precisem renovar ou queiram renovar um pouco a identidade, como vocês comunicam com os pais ou como vocês se comunicam com os próprios alunos e dentro da escola. E o grande evento da EdTech Meetup, que é esse evento que está acontecendo aqui hoje, eu espero que vocês curtam pra caramba. Então, essa foi a minha abertura. Apresentei para vocês questões endêmicas da educação, falando um pouquinho de algumas iniciativas inovadoras. Vai entrar a próxima atração Eduardo Valadares, do Rio de Janeiro, representante do Descomplica. Ele vai falar muito sobre aprendizagem peer-to-peer e coordenando uma rede de 400 mil alunos online. Tem a Clarissa Bezerra, da Casa Thomas Jefferson, que vai dar 10 passos para a sua instituição se tornar mais inovadora. Rodolfo Bertolini, também do Rio de Janeiro, ele é CEO de uma faculdade chamada Celso Lisboa, orientada para classes C e D, portanto, uma faculdade democrática. Ele aboliu a sala de aula, só trabalha com mesas de 7 lugares, uma televisão na ponta, por meio das metodologias de sala de aula invertida e PBL, Project Based Learning. Ele pegou todo o conteúdo programático, está fazendo tudo em PBL, seguindo as diretrizes do MEC. Então, muito interessante o case dele. Depois,
um dos maiores ícones da educação do mundo, José Pacheco, vai chegar aqui para ter um bate-papo com vocês. Vocês mesmos vão fazer perguntas para o José Pacheco responder, e ele está com uma iniciativa muito legal aqui em Brasília também, para revolucionar o sistema de ensino. Depois a gente vai fazer o painel Bug do Milênio. Todos esses palestrantes vão estar reunidos aqui para a gente discutir o que está acontecendo no sistema educacional e o que a gente pode fazer para melhorar esse sistema. Por fim, o momento auge do dia, não sei se vocês estão sabendo, mas lá fora está acontecendo um campeonato de pitch. Pitch é a apresentação das EdTechs em 4 minutos. Cada founder de EdTech sobe no palco e se apresenta da melhor perspectiva possível, em formato de campeonato. Então, tem jurados que estão avaliando eles e vão dar nota se eles estão indo bem ou mal. Depois, os melhores, as 8 melhores ideias vão subir aqui nesse palco e elas vão se apresentar. Os 3 primeiros colocados ganham cheques da Brasal, o primeiro de 3.000, o segundo de 2.000 e o último de R$1.000. Então, é muito emocionante, é bem legal. Eu recomendo fortemente que vocês estejam aqui para ver esse campeonato de pitch. E, por fim, eu venho aqui falar 5 minutos com vocês, só para fazer o encerramento e convidar todo mundo para um happy hour, que vai rolar do lado de fora, inclusive também patrocinado pela Brasal. A gente vai ter Heineken, yes! E aí a gente vai poder fazer nosso networking e se conectar cada vez mais. Do lado de fora, então, já mencionei. Está tendo Like a Boss, está tendo a feira de EdTechs. Convido vocês para saírem, respirar, às vezes dar uma voltinha lá fora, esticarem as pernas e conhecer essas inovações. Para finalizar, queria agradecer fortemente os patrocinadores. Isso aqui não é um agradecimento de força, só por fazer, eu realmente... esse evento, gente, ano passado, igual eu falei para vocês, ele foi um evento de 300 pessoas, um evento minúsculo. A gente deu um salto para um evento de 800 pessoas. Então, essa foi a primeira grande edição da EdTech Meetup. E isso, antes de acontecer hoje, era uma ideia. Só que, para essa ideia virar realidade, algumas pessoas tiveram que acreditar nessa ideia e financiar essa ideia. Por isso que os patrocinadores são tão importantes, eu tenho imenso agradecimento e consideração por eles. Queria agradecer o BRB, o Banco de Brasília, que cedeu convites para todos os diretores de Brasília, escolas públicas e privadas, todos foram convidados. A FAP-DF, instituição, eu tenho história longa com a FAP também, queria agradecer ela por estar subvencionando o evento, apoiando ele. O Sebrae-DF, que está apoiando as EdTech expositoras, fazendo o que ele deve fazer, que é incentivar o empreendedorismo, fomentar o empreendedorismo no Distrito Federal e no país. E os patrocinadores do século, a DTEC, Sigma, Bancorbras, Casa Thomas Jefferson, Dragon Learn, a Brasal, por meio da Coca-Cola, a editora EDB e a SBS Livraria, que estão ali fora expondo seus produtos, ou com iniciativas como é o caso do Sigma, que está com hackathon. Os alunos do Sigma vieram, estão fazendo um hackathon e vão apresentar as ideias deles 6h30. Também, quem quiser assistir, são crianças resolvendo a questão do bullying. Cada grupo trazendo uma solução diferente para resolver esse problema. Então, é muito legal ver que até jovens de ensino médio são capazes de produzir ideias muito legais. Os nossos apoiadores, o Cinep, o Ulisses, a comunidade de aprendizagem da Fundação Assis Chateaubriand e o governo de Brasília, representado pela Secretaria de Educação. É isso, pessoal.